Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar vocês entrarem. Dar um tempinho para vocês. Boa noite, saudações. Ah, que gostoso. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que eu considero assim extremamente importante para que a gente possa expandir as nossas consciências, para que a gente possa modificar, né, algumas coisas que trazem prejuízos para as nossas vidas, né? Boa noite, boa noite. Vou esperar dar uns 5 minutinhos, né? Agora, me fala uma coisa, pessoal. Para quem tá aí, para quem já entrou, né? Eu gostaria de saber de vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, quem aí sabe o que é uma crença limitante? Vocês sabem o que é uma crença limitante? Se vocês puderem deixar aqui nos comentários. Boa noite a todos. Estou vendo pessoas queridas, estou vendo pacientes. Que lindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa live que eu preparei com tanto carinho para vocês. Então, e aí, alguém se arrisca a me dizer o que entende sobre as crenças limitantes? Alguém quer deixar aqui, ó, nos comentários? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Eu gosto quando vocês interagem comigo, hein? Senão eu me sinto muito sozinha. Eu me sinto falando sozinha aqui, hein? Então eu gosto de ver vocês aí junto comigo, tá bom? Vamos lá. Estão escrevendo. Antes da gente começar a live, eu quero que pelo menos alguns de vocês escrevam o que vocês acham que é crença limitante aí, né? Na verdade, assim, opa, olha só, pensamentos que nos sabotam. Perfeito. Exatamente, que nos fizeram acreditar que nos limitam. Algo que acreditamos ser verdade. Nossa, gente, vocês estão super inteirados aí do assunto. Já gostei, já me empolguei. É isso aí. Exatamente. A gente vai explorar um pouquinho disso. Então, eu peço para que vocês. Essa live, ela é um pouquinho complexa, digamos assim. Então, eu peço para que vocês prestem bastante atenção, porque tem bastante informação. Lógico que é um tema que abrange muita informação, né? Mas eu tentei trazer aqui bem sucinto para que vocês possam entender melhor. Então eu peço para que vocês prestem atenção. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, conforme eu consigo, eu vou acompanhando aqui, tá certo? Antes de começar, só me respondam mais uma coisinha. Vocês estão me ouvindo bem? Olha só que tem uma pergunta: como faz para limpar as crenças limitantes? Eu vou falar hoje. Fica aqui comigo até o final que eu vou ensinar como que a gente ressignifica essas crenças. Boa noite, tem pessoal entrando aí. Tá, então tá dando para ouvir. Ok, muito bom, pessoal, muito bom. Então, vamos começar. Sejam todos bem-vindos à nossa live nesse dia, né? Todos já me conhecem, eu sou a Carol. E hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Algumas pessoas já conhecem sobre esse assunto e algumas pessoas ainda desconhecem esse assunto. O fato é que
ele é muito importante nós compreendermos e a partir dessa live vocês poderão ter a oportunidade de pensar diferente, de fazer diferente, de ressignificar muitas questões que podem trazer prejuízos, podem estar trazendo e trouxeram prejuízos para a vida de vocês. Então vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Crenças limitantes. Vamos começar explorando o que são as crenças limitantes. Alguns de vocês já me falaram, né, o que vocês pensam que são as crenças limitantes. E, Carol, o que é uma crença limitante de fato, né? Então, vamos lá. Crença limitante, pessoal, é tudo que é uma verdade para nós, né? Então, tudo que a gente considera como uma verdade, tanto de ideias, de conceitos, de princípios, de crenças, tudo que a gente considera uma verdade, tudo aquilo que a gente acredita que é uma verdade, isso é uma crença limitante, né? Então é como se eu fosse a verdade que eu tenho sobre mim e sobre o mundo, ou seja, o meu universo interior, o que eu acredito dentro de mim e o que eu acredito fora, no meu exterior também, certo, pessoal? Então, alguém falou aí que são pensamentos, né? Alguma coisa nesse sentido. E justamente, são pensamentos que acreditamos ser verdades em nossas vidas, certo, pessoal? Então, é o meu mundo, o meu universo, tudo que eu vivencio, tudo que eu acredito e tudo como eu vejo fora de mim também, interiormente e exteriormente, ok? Bom, não tem como eu falar de crença limitante com vocês se eu não falar sempre de algo que quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre falo sobre isso. E a gente faz o quê? Um retorno um pouco lá na nossa infância para que a gente possa explorar melhor essa questão. Que é o quê, pessoal? Eu sempre digo que a nossa mente, eu vou explicar novamente, tá? Para quem já sabe e me acompanha, né? Tenham paciência para quem ainda não sabe dessa explicação. Então, vamos lá. Faz de conta, pessoal, eu costumo fazer essa comparação. Quando a gente nasce, né? A gente volta lá na nossa infância um pouquinho agora. E quando a gente nasce, imagine que vocês ganharam um computador, certo? A nossa mente, ela é como se fosse um computador, ou seja, ela é o melhor computador que tem, certo, pessoal? Então faz de conta que vocês ganharam um computador novinho, zerado, não tem arquivo, não tem foto, não tem joguinho baixado, não tem nada baixado nele, certo? Tá novinho, faz de conta, vamos supor, até um celular de mão. Certo, pessoal? Um celular é um computador, mas de mão. Então, quando vocês ganharam um celular, tá zerado. Assim é a nossa mente quando a gente nasce, né? Então, digamos que a gente tá lá na nossa infância e tudo mais. Então, dependendo do quê? Das vivências que nós temos, dependendo daquilo que é passado, né? Por exemplo, principalmente pelos nossos pais. Por quê, pessoal? Porque os nossos pais, eles são uma referência pra gente, né? Então, dependendo da fala dos nossos pais, dependendo do comportamento dos nossos pais, dependendo também do que os nossos pais foram programados, sempre lembrando que existe uma repetição inconsciente passada de geração para geração, que também são crenças limitantes que são passadas de gerações para gerações. Que são o quê? Os comportamentos condicionados, os comportamentos aprendidos mediante eu observar o comportamento, enfim, dos meus pais. Então, dependendo do que os meus pais falarem, dependendo das vivências que eu tiver na minha vida, o que vai acontecer é que cada situação dessa é uma informação que entra aqui no meu processador e fica arquivado, assim como uma foto, um documento, no meu programinha, certo? Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo? Ok, pessoal? Então, assim, dependendo das situações, das experiências que a gente teve, dependendo do que a gente observa nos nossos pais, nas pessoas mais próximas, que são pontos de referência, a gente vai programar,
certo? Informações aqui na nossa mente. O que eu quero dizer para vocês? Que essas informações, elas são as crenças limitantes. Pois é. Então, cada programinha que é inserido, ele fica aqui no nosso inconsciente, atuando e fica ali girando e torna-se aqui o meu eu de agora. Certo, pessoal? Vocês conseguiram compreender? Então, essas crenças limitantes, elas são programadas na nossa mente e a gente cresce achando que a gente é isso, ok? Bom, crenças limitantes, então, é basicamente aquilo que a gente viu, que a gente já ouviu, que a gente concluiu, ok? Ser uma verdade. Mas não somente uma verdade, uma verdade absoluta. Olha só, por que eu falei para vocês terem bastante atenção em tudo isso que eu tô falando, porque é um pouco complexo de fato. Então, o que é uma crença limitante? São programas, né, informações que vão sendo colocadas, experiências, são comportamentos aprendidos, informações vão, entrou no meu programinha aqui e eu cresço com aquilo como se fosse uma verdade absoluta, ou seja, para mim é a minha verdade. Lembra que eu falei que é o meu mundo interior e assim eu vejo dessa forma o meu mundo exterior também, certo, pessoal? Então, as crenças limitantes somos nós. Basicamente é o que eu, Carol, acredito, como eu vivo, como eu penso. Isso são as nossas crenças limitantes, somos nós, cada um de nós, cada um de vocês, ok? Essas crenças limitantes, na verdade, elas têm como fundo essa verdade absoluta, mas no fundo elas são falsas, pessoal, e vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês, porque que nós temos como uma verdade absoluta que na verdade não é. Calma que vocês vão acompanhar a minha linha de raciocínio. Bom, para explicar melhor para vocês um pouco esse assunto um tiquinho complexo, eu vou exemplificar para vocês, tá bom? Então eu vou trazer exemplos para que vocês possam compreender melhor como o que é uma crença limitante na nossa cacholinha, nossa cabecinha, o nosso programinha aqui, tá? Bom, vamos trazer uma crença limitante voltada à questão da autoestima, certo? Então, por exemplo, vamos voltar agora nisso que eu falei para vocês da nossa infância e vamos supor, tá bom, pessoal? É uma suposição, porque as crenças limitantes, elas estão em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, elas podem ter vários formatos, se encaixar em vários lugares que a gente nem imagina. Então, é um exemplo, uma suposição. Então, a gente, voltada à autoestima, a gente volta, por exemplo, lá na nossa infância. E a gente faz o quê? A gente lembra daquela questão da programação dos pontos de referência que a gente tem, né? Das referências que a gente tem. Então, imaginemos que desde pequenos, os meus pais, ou meu pai, a minha mãe, alguém próximo de mim, sempre me chamava atenção falando assim: Carol, mas você não faz nada certo. Carol, mas você é incapaz, né, de fazer isso. Você não faz nada certo, você não é capaz, você não consegue. Tudo que você faz mal feito. E eu cresci com aquela fala, com aquela verbalização daquela pessoa que era o meu ponto de referência. E aí aquilo se torna uma verdade para mim, uma verdade absoluta que entrou essa informação no meu programinha, arquivou aqui, né, no meu computador. Então eu cresço achando que realmente eu não sou capaz. Porque é essa informação que está aqui. Eu cresço achando que eu faço tudo errado, porque foi lá atrás inserido esse implante, esta programação na minha mente. Certo, pessoal? Vamos supor, como eu falei para vocês, são vários os exemplos, mas nós podemos pensar também que às vezes os pais nem falaram nada, certo? Mas o que acontece é que os meus pais, ou a minha mãe, ou meu pai, por exemplo, eles tinham uma baixa autoestima. Eles não falavam, não verbalizavam nada para mim, mas eles mesmos tinham essa baixa autoestima
onde teve uma depressão, um episódio de depressão, onde não sabia o valor exato, e eu, como filho ou como filha, eu cresci com essa observação deste comportamento aprendido. Então, ou seja, a informação que entrou para mim é que eu tenho que me desvalorizar ou que o outro tem que pisar em mim, porque a mãe, o pai, o tio, o ponto de referência não sabia o valor. Eu, como sou uma criança e aprendo por meio da observação do comportamento, essa informação entrou e eu também sou uma pessoa que eu tenho baixa autoestima. Ok, pessoal? Vocês estão compreendendo? Tá tudo certo aí? Né? Como eu falei pra vocês, é um tiquinho complicado. E vamos continuar, então. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vale lembrar, antes disso tudo, que por que as crenças limitantes, elas são tão difíceis assim da gente acessar, da gente conectar? Porque a maior parte, pessoal, das crenças limitantes, elas estão no nosso inconsciente. Ou seja, é aquela parte que a gente não tem acesso, certo? Então, o difícil das crenças limitantes, o desafio principal, que é o que eu quero trazer luz para vocês nessa live hoje, o desafio principal é a gente identificar e entender, por meio do autoconhecimento das informações que eu estou trazendo para vocês, qual é a crença limitante que vocês têm que pode estar oculta, e eu vou falar disso mais pra frente também. Nós temos crenças limitantes conscientes e nós temos crenças limitantes inconscientes, mas isso eu vou falar mais pra frente, ok, pessoal? Então tem um outro exemplo, vou dar um outro exemplo muito legal de crença limitante para vocês. Então, suponhamos que a minha mãe, ela teve uma experiência negativa com a figura masculina nos relacionamentos afetivo-amorosos dela. Então ela se envolveu com meu pai, que meu pai traiu, ou ela namorou com uma pessoa e a pessoa fez isso e fez ela sofrer, né? E desde pequenininha eu vejo essa situação da minha mãe. E aí, a minha mãe sempre verbalizando, né? Nos almoços de família, eu ouvindo minha mãe falando pras amigas, no cafezinho da tarde. Ai, você não sabe. Homem é tudo igual. Homem não presta. Homem é tudo igual. Pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com essa criança? Ou seja, com todos nós, porque isso acontece a todo momento com a gente. O que vai acontecer com essa criança? Essa criança, observando e percebendo essa fala da mãe, que para a mãe também é uma crença limitante, certo? Ela vai pegar como uma verdade absoluta e vai arquivar aqui no computador dela. E o que vai acontecer? Provavelmente essa criança, quando crescer, vai ser um adulto, uma pessoa, um homem, uma mulher, que terá dificuldade de relacionar-se com a figura masculina, porque já está enraizado dentro dela que homem não presta, que homem é tudo igual. Isso é um exemplo de crença limitante, certo, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender como que funciona isso? Então isso se torna uma verdade dentro de mim. E toda crença limitante, qual que de fato é a função da crença limitante? A crença limitante, ela limita e ela impede o nosso crescimento, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, a nossa evolução. Quanto mais vocês observarem, quanto mais vocês identificarem as crenças limitantes que vocês têm, vocês vão conseguir perceber o quanto elas autossabotaram vocês até hoje. Até no momento de hoje, o quanto de oportunidade vocês perderam em decorrência de crenças que vocês aprenderam ou que veio dos pais, enfim, não importa, mas que te limitou, que você acreditava ser uma verdade, mas de que de fato não é uma verdade absoluta, certo, pessoal? Então, vamos lá, então, vamos continuar, tá? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tá tudo bem com vocês aí? Vocês estão conseguindo acompanhar?
a linha de raciocínio. Me deem um feedback aí, tá, pessoal? Nossa, eu fico tão feliz quando eu tô fazendo live aqui com vocês, eu me sinto tão em casa. É muito bom, viu? A gente vai para um outro exemplo, certo? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, quando eu cresço ouvindo, né? Eu sempre cresci ouvindo o seguinte: só consegue prosperar quem é rico. Vocês estão conseguindo compreender como isso é sério na nossa vida? Como a gente tem várias crenças limitantes são colocadas no nosso programa aqui e que isso é um monte de sujeira, um monte de lixo que fica girando e por a gente acreditar ser uma verdade, isso se torna uma verdade. É aí o mais sério de tudo, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Então eu sempre ouvi que só prospera quem é rico. Pessoal, vocês acreditam realmente que eu vou prosperar? Obviamente que não. Eu nunca vou conseguir prosperar, porque este é o programa que está girando na minha vida. Essa é a verdade que eu estou acreditando. Essa é a verdade que está inserida dentro do meu mundo interior, que vai refletir por consequência no meu mundo exterior. Percebem, pessoal? Então, o que acontece? Essa crença ela vai sabotar você para que você sempre fracasse. Então, a tua mente, ela sempre vai te levar para caminhos que você não seja próspero, porque você tem esse programa dentro de você girando, uma verdade que você acredita que só quem prospera é rico, ok? Então, por exemplo, antes de eu ir para a próxima parte, é engraçado que eu estava conversando ontem com uma paciente minha. E aí a gente conseguiu identificar uma crença limitante dela muito fortíssima. Bom, na verdade assim, ela tá num processo de mudança, né? Onde ela tá conquistando as coisas dela, né? Ela tá crescendo e ela tá num processo que ela vai fazer uma mudança de casa. Ela conseguiu agora, né? Uma nova casa. O fato é que ela me trouxe que as pessoas queriam, né, começaram a dar coisas para ela e para o namorado. Né? Então começaram a dar. A sogra queria dar geladeira, aí o outro queria dar um micro-ondas, e aí todo mundo, né, começou a se mobilizar para ajudá-la nesse processo de mudança. Então a gente conversando, ela me trouxe ontem. E eu falei, nossa, que bacana, que bom, né, que tudo isso está acontecendo. E ela falou assim, Carol, não é bom. Eu falei, eita, mas por que não é bom? Ela falou assim, então, porque eu não aceito. Eu falei assim, mas por que você não aceita os presentes que estão te dando, né, de tão bom grado, de coração? Olhem só a crença limitante, autossabotadora. Percebam, ela me respondeu assim, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Gente, em algum momento da vida dela, que a gente sabe qual foi, ela observou, ela ouviu alguém falando isso entrou como uma verdade absoluta para ela, então ela acredita que tudo que o universo tá dando para ela é algo nesse sentido, tudo que vem fácil vai fácil. Aí a gente ressignificou, né, tudo isso dentro da sessão. E aí eu, né, fiz ela pensar no histórico dela. É uma menina nova, é uma menina jovem, tem um histórico difícil, super batalhadora, que vem conquistando cada dia mais, super madura, sempre se esforçando, sempre no bem. E eu falei assim, olha só, se existe a lei universal, que é a lei do retorno, né? E tudo que você já fez, tudo que você plantou, você não acha que tudo isso pode ser uma colheita da tua plantação e chegou o momento? Né? Então a gente se questionando, e eu sempre gosto de dizer, a cada um será dado segundo as suas obras. Nada chega até a nossa vida se não for do nosso merecimento, e isso vale para as duas polaridades, tanto positivo quanto negativo. Ok, pessoal? E então a gente foi trabalhando, ela conseguiu ressignificar essa crença que em algum momento ia auto-sabotar. E ela disse, bom, Carol, então agora eu vou começar a aceitar os presentes que as pessoas querem me dar.
Então, quer dizer, em algum momento, se ela persistisse com esse pensamento, obviamente que ela ia quebrar, cortar o fluxo daquilo que ela mesmo plantou, né? E vocês vão entender melhor agora o que eu quero dizer com tudo isso, né? Porque tudo que sai da gente retorna pra gente, e esse é um dos pontos mais importantes que eu quero trazer aqui pra vocês na live. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre a mecânica quântica, sobre esse mundo quântico. E eu trago isso para minha vida e levo isso para o meu trabalho, ajudando as pessoas a expandirem as suas consciências e enxergarem um pouco mais além daquilo que nós fomos programados a enxergar, porque é um direito nosso para o nosso processo de despertar e para o nosso processo de evolução neste momento aqui e agora. Falando deste mundo quântico, nós sabemos que algumas pessoas que me acompanham já sabem que eu falo bastante disso. Nós sabemos que os nossos pensamentos e as nossas emoções criam um campo energético, um campo eletromagnético ao nosso redor. Esse campo eletromagnético ele vai ter uma qualidade, seja positiva ou negativa, dependendo daquilo que eu penso e que eu sinto. Ok? Então pode ser positivo ou negativo, dependendo do estado que eu estou. E esse campo, acontece que esse campo, pessoal, ele faz esse processo. Ele sai e volta, sai e volta. Existem algumas leis universais, como por exemplo, a lei da atração, a lei da vibração, que tá aí para dizer justamente isso. O que ela traz para a gente de tão importante que a gente precisa parar para refletir, que é justamente isso que a gente está fazendo agora neste momento, relacionado às crenças limitantes. Então vamos pensar, se tudo que sai de mim volta, porque funciona assim, tudo que sai do meu campo, o universo honra a nossa verdade. Olhem só, o universo é neutro, pessoal. Deus não é mal, não é bom, Deus é amor. O universo não é negativo, não é positivo. O universo só vai honrar a tua verdade. Então, se eu tenho dentro de mim algo ruim sobre mim mesma, por exemplo, eu não consigo. Ou eu vou pegar uma crença limitante de que todos os homens não prestam. Porque essa informação está aqui. Seja uma experiência que eu vivi, um trauma que eu vivi, ou minha mãe viveu, ou minha mãe falou, não importa. O fato é que está aqui essa crença. O que vai acontecer? Essa verdade, que é uma verdade absoluta para mim, que está rodando o programa aqui, ela vai sair do meu campo e o universo vai falar assim, opa, a Carol acha que os homens não prestam. Uhul, legal, vou honrar a verdade dela. Porque o universo vai querer agradar a gente. E o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai colocar pessoas, circunstâncias e situações que confirmem a minha verdade interior. Olha como isso é sério. É seríssimo. Por quê? Porque tudo que sai de mim, de dentro de mim, do meu interior, tudo que está no meu inconsciente, que também são as crenças limitantes, vai sair, vai voltar como material, como físico, como a nossa realidade. E aí o que acontece? Eu sempre estou encontrando homens que me fazem sofrer. Eu sempre estou encontrando homens que honrem a minha verdade interior, porque isso está saindo de dentro de mim. Enquanto eu não modificar aqui e ressignificar essa crença limitante, o que acontece é que isso sempre vai estar voltando para as nossas vidas. E isso vale para todas as áreas, né? Eu não consigo prosperar, eu não sou boa no que eu faço, na minha profissão, eu não nasci para encontrar um amor, sei lá qual seja a crença limitante que cada um tem. O que vai acontecer é que essa crença vai sair no campo, no nosso campo energético, o universo vai honrar como uma verdade, porque o universo está para honrar a nossa verdade e vai trazer aquela situação para confirmar aquilo que a gente tem dentro da gente. Por isso eu quero
que vocês comecem a observar. Um exercício para saber quais são as crenças limitantes de vocês, um exercício de autoconhecimento, pessoal. Observem como está a vida de vocês hoje, o que vocês não estão felizes na vida de vocês, né? Seja na área afetiva amorosa, seja em relacionamentos, com amigos, financeiro, profissional, familiar, o que não está legal? E observem, façam esse exercício de observar que tem algo dentro de vocês, algum tipo de crença limitante que está atraindo essa situação, porque o universo só está para nos honrar. E aí o que acontece é que a gente fala assim, ah lá, não falei que homem é tudo igual? Por quê? Porque essa situação fica se repetindo até a gente expandir a nossa mente, que é o nosso objetivo hoje, aqui e agora, e a gente mudar a programação aqui, na cachola nossa, tá bom? Então, pessoal, outro exemplo que eu quero trazer para vocês, né? O que acontece? O exemplo do que é a crença limitante, né? Muitas vezes o processo da psicoterapia, por exemplo, ou de outras terapias, faz muito isso, né? Faz a gente enxergar e identificar as nossas crenças limitantes, né? Então eu chego, por exemplo, num processo de terapia onde eu tenho uma verdade absoluta, Lembram, que eu acredito naquilo, que aquilo é real para mim, é o meu universo, tudo aquilo. Então, se eu acredito, é uma realidade. Então, eu chego com aquela realidade, por exemplo, dentro de uma terapia, uma psicoterapia, e eu vou dizer, olha, eu não consigo nada, para os outros é muito mais fácil, para mim é mais difícil, eu não sou boa o suficiente, todo mundo consegue menos eu não sou bonita, enfim, qualquer coisa. E aí o processo terapêutico, o que ele vai fazendo, pessoal? Ele vai identificando as crenças limitantes, ele vai pegando e o que ele vai fazendo? Ele vai trazendo outras verdades para vocês. Então, as crenças limitantes é como se nós tivéssemos assim, ó, um muro de concreto na nossa frente onde a gente não consegue observar, ou seja, ver uma verdade além daquela do muro. Para mim, a minha verdade é um muro até aqui. Mas se eu falar para você que existe uma outra verdade, é difícil de eu enxergar. Então, o que acontece? Eu falo assim, olha, se você ir quebrando esse muro, tem um horizonte gigante para você explorar lá fora, além da tua visão, além da tua verdade. Então, tem todo esse processo onde, por exemplo, a psicoterapia ela vai quebrando tijolinho por tijolinho e fazendo vocês visualizarem e ressignificarem cada crença limitante. Assim, vocês modificando dentro de vocês, vocês modificam a vida, o exterior de vocês, né? Por isso que falo, nossa, eu fui na terapia, eu melhorei, né? Eu consegui. Por quê? Porque você muda suas crenças limitantes. Bom, fazendo uma ponte aqui com essa questão, existe, por exemplo, vamos falar de algo que é importante para as pessoas, né? Que é a parte espiritual. Vamos falar, por exemplo, muitas vezes das religiões. Então, a gente tem a nossa parte mental, físico e espiritual. Então, por exemplo, às vezes eu tô passando por uma crise, né, pessoal? Eu tô muito triste, eu tô numa depressão, eu vou buscar esse apoio espiritual, seja numa determinada religião, seja seja na evangélica, no budismo, no catolicismo, no kardecismo, na umbanda, não importa. O que acontece? Vocês percebem que muitas vezes, eu acho que isso já aconteceu com vocês, muitas vezes a gente chega assim acabado, né? A gente chega, nossa, a minha vida não tem mais jeito. Olha as crenças limitantes, capitem, vão observando como a gente é cheio delas. Ah, minha vida não vai pra frente, eu não consigo, né? Alguém fez alguma coisa pra mim, né? Então tudo que é verdade pra mim é uma crença limitante. Aí eu chego até esse local, o que acontece? Frequentemente eu começo a frequentar esses ambientes, né? Então, eu vou na missa, eu vou no culto, e conforme eu vou ouvindo os líderes, né, o pastor, o bispo, sei lá, o palestrante, conforme eu vou ouvindo eles falarem, eu vou me sentindo melhor. Então, tem pessoas que relatam assim, nossa, eu fui naquele lugar, aquele lugar me transformou.
Por quê, pessoal? Porque justamente, né, principalmente dentro de religiões, eles trabalham muito com a PNL, que é isso que eu quero trazer para vocês, que é a reprogramação neurolinguística, que é o que? A substituição das nossas crenças limitantes pelas nossas crenças fortalecedoras. Então, eles vão começar a atuar, né, na mente, lógico que positivamente, trazendo alguns ensinamentos de cunho religioso, e eles vão começar a trabalhar essas crenças limitantes. Não, você consegue. Você tem fé. Se você tiver fé e esperança, você é assim, assim, assim. Se você fizer isso, assim, assim, você vai conseguir. Porque não sei o que, alguém tem maior que tá te protegendo e tal. Ou seja, no momento em que eu ouço alguém falar isso pra mim, isso vai bater com a minha realidade que eu estava sozinha, de que nada dava certo. Ou seja, eu vou tirando essa realidade, essa verdade absoluta, e eu incluo uma outra. Lembrem que quando eu mudo aqui, a minha realidade muda, ou seja, a consequência disso também é a pessoa melhorar. Vocês percebem como que funciona, pessoal? As crenças limitantes nas nossas vidas são muito sérias, né? Vamos lá, vamos continuando então. Então a gente vai passar agora pros tipos de crença, certo? Existem variados tipos de crenças que muitas vezes a gente nem sabe, a gente nem faz ideia que existe. Então a gente tem crenças voltadas, por exemplo, à nossa infância, que é como a gente começou explicando essa live, né? Então é por meio da hereditariedade, né? Que é o quê? Lá atrás eu observo, eu vivencio, né? Ou tem uma fala, uma verbalização, ou eu aprendo por meio da observação do comportamento, daquela figura, né, de referência. Então, um tipo da hereditariedade na nossa infância. Um outro tipo de crença, pessoal, é a crença pessoal, né, pessoais de cada um, ou seja, são experiências, vivências individuais de cada pessoa. Então, dependendo do que eu vivencio na minha vida, eu posso criar ali uma crença limitante e eu posso levar isso como uma verdade absoluta para minha vida, certo? Então, vamos supor, tive uma experiência onde eu fui... Deixa eu ver se eu penso alguma coisa. Onde eu fui fazer uma entrevista de emprego. A primeira vez que eu fui fazer entrevista de emprego, tenho duas, outra é muito boa também. E aí eu não passei, aí eu fiquei muito nervoso, e aí a pessoa não foi muito bem, não me tratou muito bem. E eu criei uma crença limitante de que toda vez que eu for fazer uma entrevista de emprego eu não vou passar. Vocês entendem como funciona? Isso é uma crença tipo pessoal, uma experiência, uma vivência que eu tive. Por exemplo, eu quero tirar minha carta, mas eu tenho muito medo de dirigir. Pessoal, vocês não têm noção quanto isso é comum. É impressionante, assim, o quanto de pessoas que têm a vontade de dirigir, mas têm esse medo também enraizado. Então, eu tento uma vez tirar minha carta, e aí acontece que eu fico muito nervosa também, porque eu já tenho várias crenças ali emaranhadas de que eu não consigo, de que eu não posso, de que, enfim, todo mundo é melhor que eu. E aí o que acontece é que eu não passo a primeira vez. E aí eu criei uma crença limitante do tipo pessoal, que eu tive uma experiência negativa e eu levo isso como uma verdade absoluta. Então, às vezes, eu nem tento novamente, porque eu acredito que eu não vou passar. E percebem, pessoal, o porquê que eu resolvi fazer essa live para vocês? Justamente para falar para vocês que aquilo que vocês acreditam ser uma verdade não é uma verdade absoluta. A nossa vida ela é feita de variadas verdades. Até porque, se eu perguntar para vocês o que fazia sentido para vocês, eu não vou muito longe. Há 1 ano atrás, e já não faz mais sentido, era uma verdade, hoje já não é. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, percebem como a gente não pode acreditar que uma verdade é uma verdade absoluta, até porque nós temos variadas verdades, assim como todo mundo tem uma verdade, ok?
Nós temos crenças do tipo sociais, exatamente, que são impostas pela nossa sociedade, que é o quê? A gente seguir um padrão, a gente seguir um status que é colocado, né, dentro das mídias, das redes sociais, aquilo que a sociedade coloca como padrão de beleza, como padrão de riqueza, né? Então, para eu ser aceito, eu tenho que ser rico, né? Para eu ser aceito pela sociedade, eu tenho que ser perfeita. Para eu ser aceita pela sociedade ou alguém me olhar, alguém gostar de mim, eu tenho que andar só de roupas de marca, que é assim que eu vou, né, conseguir ser alguém dentro da sociedade. Enfim, são infinitas crenças limitantes voltadas a essa questão social, ok? Um outro tipo, e para finalizar esses tipos de crenças, crenças de outras vidas. Para quem sabe, para quem me acompanha sabe que dentro da minha linha, que é a transpessoal, nós acreditamos que nós somos uma consciência e que nós retornamos várias vezes com o objetivo justamente da gente evoluir. Então, nós temos crenças de outras vidas também que nós vamos trazendo. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: se eu, Carol, tenho várias crenças limitantes onde eu não resolvo isso nessa vida, e aí eu deixo meu corpo físico aqui, neste momento, eu vou voltar da mesma forma com essas crenças. Porque eu preciso ultrapassar, eu preciso mudar, eu preciso modificar esse padrão de pensamento, modificar esse padrão de comportamento. Vocês compreendem? Olha como isso é sério. Então isso acompanha a gente desde lá de trás também. Eu trago sujeira, eu trago caqueira dessas crenças limitantes desde outras vidas. Por isso que é tão importante vocês identificarem elas, para que vocês possam ressignificá-las. Certo, pessoal? Ok, então vamos lá. Bom, aqui eu vou dar um exemplo de crenças que são assim mais conhecidas, assim, que são mais conhecidas mesmo pra gente, que a gente já ouviu falar muito, né? Que já tá enraizado. Mas é engraçado que quando a gente não sabe o que é uma crença limitante, a gente não identifica, não tem essa luz que vai nos auxiliar, né? A nossa consciência não tem esse clique pra gente perceber, nossa, isso não é uma verdade absoluta. Eu estou acreditando nisso, mas não precisa ser assim, não precisa ser dessa forma. Então vamos lá, eu acredito até que alguns de vocês já ouviram falar, ou vocês mesmos já têm essas crenças, ou pessoas próximas de vocês. Então vamos lá. Primeira crença limitante: eu não sou capaz. Então, quantas vezes, né, a gente se depara com alguma coisa e fala assim, não, isso aqui eu não consigo, não. Imagina, Carol, você é doida, menina. Nem vou tentar, porque eu não sou capaz. Por que que vocês têm esse programa girando na cabeça de vocês? Lembrem, tudo que a gente tem como verdade interior, isso vai e volta se transformando na nossa realidade. Então, ou seja, nunca vai ser capaz. A gente precisa pelo menos tentar, a gente precisa pelo menos escolher tentar modificar. Então, não sou capaz, não tenho dinheiro para nada, não sou merecedor ou merecedora de sucesso, todo mundo consegue, menos eu, não consigo resolver este problema, é impossível ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, não tenho tempo para nada, homem é tudo igual. Esse sonho é impossível de se tornar realidade. Não sou bom ou boa o suficiente. Não consigo aprender isso. Sou muito velho para isso. Tudo é mais difícil para mim. É preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Toda loira é burra. Mulher não sabe dirigir. Sabe essas coisas assim, pessoal, que a gente ouve e que já está enraizado como algo natural. E não é. São crenças limitantes que, às vezes, só da gente ouvir, isso entra como um implante dentro da nossa cabeça. E se a gente não ressignificar isso, a gente
age de acordo com este programa, né, que tá girando, e essa vai ser a nossa verdade, e isso voltará se concretizando como verdade. Então, muitas vezes a gente tem várias crenças. Então, por exemplo, uma que me passou pela cabeça aqui, né? Mulher é menos que homem, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de crença. Então, por exemplo, a mulher, ela não pode ser bonita, inteligente, simpática, cuidar da casa, trabalhar, ganhar mais que o homem. Por quê? Porque existe uma crença limitante enraizada desde lá de trás, certo, pessoal? Que diz, né, que essa questão de distinção, de diferença de gênero. Então, ou você tem que ser uma coisa, você não pode ter tudo. Ou você é uma coisa, ou você é outra, você não pode ter tudo. Agora, não pode ter tudo por quê? Né? Isso é uma crença limitante, percebem? Né? Então, é isso que a gente precisa começar a identificar. As crenças limitantes, elas estão em todas as áreas das nossas vidas. Elas são danadas. Elas são danadas, pessoal. Então, por exemplo, elas estão na área da saúde, inclusive muito, muito enraizado, né? Eu tenho que fazer isso, senão eu fico assim, eu tenho que tomar aquilo, senão eu fico assim. Tanto que vocês podem perceber que a indústria farmacêutica está bilionária, não é nem milionária, é bilionária com um tanto de remédio, com um tanto que foi implantado de crenças limitantes em nós. Certo? Então a gente tem crenças dentro da área da saúde, nós temos crenças limitantes dentro da área dos relacionamentos, nós temos crenças limitantes que são pessoais nossas, nós temos crenças limitantes com relação à nossa profissão, né? Às vezes a gente é um bom profissional, a gente faz de tudo. Ou, por exemplo, a gente não consegue subir de cargo, ou a gente não consegue... enfim, porque a gente tem uma desvalorização nossa, o outro é melhor, né? Eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz, eu não mereço receber tal salário, nossa, é impossível pra mim. Então eu fico ali porque é o que eu tô emanando e é o que o universo vai me devolver como a minha realidade. Então todo mundo sobe de cargo, todo mundo vai pra frente, menos eu. Por quê? E isso começa a confirmar o que a gente... E o mais sério, o mais grave, gente, que eu quero que vocês entendam é que quanto mais vocês alimentam essas crenças limitantes, mais o universo vai mandar situações que confirmem e mais vocês ficarão para baixo, né? Então, é verdade, aí, tá vendo? Todo mundo cresce menos eu sou um lixo, eu sou um nada, eu sou assim, né? Então... cada vez mais vai confirmando aquilo que a gente tem dentro de nós. Vamos lá, vamos continuar. E aí, pessoal, estão gostando? É importante dizer, então, que nós temos crenças que são conscientes e nós temos crenças que são inconscientes. As crenças conscientes são aquelas que nós temos consciência, ou seja, é a pontinha do iceberg, é aquelas que nós conseguimos identificá-las, é aquelas que nós conseguimos enxergá-las, que é mínima, como eu disse para vocês, a pontinha do iceberg. São aquelas crenças que falam assim... eu sei que eu tenho esse complexo de inferioridade, eu sei que não é bem assim, né? Todo mundo fala, as pessoas me elogiam, Carol, fala que eu sou bonita, mas eu não... sei lá, não consigo acreditar, eu acho que elas estão mentindo pra mim quando eu recebo um elogio. Então a pessoa, ela é uma crença consciente, ela consegue identificar essa crença, certo? E aí precisa trabalhar de alguma forma para... ressignificá-la, para mudá-la, para transformar essa crença, certo? E aí a gente vai para as crenças ocultas. Essas são de doer, pessoal. Por quê? Porque é o resto do iceberg que a gente não consegue ver, que a gente não tem acesso, certo, pessoal? A gente não consegue identificar. E aí fica muito complicado, porque como que eu vou fazer essa modificação dessas crenças limitantes? Como que eu vou fazer isso? Agendando uma sessão com a Carol. Tô brincando, gente. Como que eu vou fazer isso? Procurando ferramentas para que eu consiga, certo? Identificá-las.
mas eu não tenho consciência delas. Mas o fato é que elas estão trabalhando, esse programa tá girando e isso tá fazendo com que volte como realidade para sua vida. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de milhões de exemplos do que é uma crença oculta. Então, vamos supor, só aparece pessoas compromissadas na minha vida. Nossa, Carol, eu até comecei a conversar com uma pessoa, mas você acredita? Namora. Aí passa essa pessoa, começa a conversar com uma outra pessoa. Nossa, Carol, mas tava tão bem, aí eu descobri que é casado. Ah, ok. Aí passa mais um pouco, aí vai uma outra pessoa. Nossa, Carol, você acredita que largou da namorada, mas tava meio assim, meio enroscado, aí começou a sair comigo, aí tava com a namorada e tal. Gente, vocês percebem que aí existe uma repetição que a gente tem que falar assim, meu Deus, mas não é possível. Lembra que eu falo pra vocês que toda repetição na nossa vida é uma mensagem, é um sinal do universo, o universo conversando com a gente, Deus mandou uma mensagem falando assim, olha, presta atenção nessa área, eu tô tentando falar com você e você não está entendendo. Então é uma mensagem. As repetições. Então, esse processo de repetição só aparece em homens compromissados. Por que será? Aí eu acabo, além da minha crença oculta, eu crio uma crença consciente. Além da minha crença inconsciente, que eu já vou dar um exemplo para vocês, eu crio uma crença consciente. Ah, então, eu nasci para ficar sozinha, porque só aparece gente compromissada. Olha a crença que eu acabei criando, é uma coisa que vem atrás da outra, um lixo que vem atrás do outro na nossa mente. E não é assim, certo? Então, o que acontece? Pode ser que dentro desta pessoa, olhem o que eu vou falar para vocês, é um dos exemplos, ok? Pode ser que dentro dessa pessoa, ela tenha o sentimento de não ser merecedora de ter alguém inteiro para ela, certo? Ela não se acha merecedora de ter alguém bom, de ter alguém, uma pessoa inteira na vida dela. Agora, por que uma crença limitante adquirida do pai, de uma mãe, viu uma experiência, passou por um trauma, não sei, eu sei, o programa tá girando e ela nem sabe que esse programa tá girando e tá trazendo essas situações em forma de realidade. Então, ou seja, se aparece alguém compromissado, é porque eu tenho que dividir, porque eu não me sinto merecedora de ter alguém inteiro. Por quê? Porque eu tenho essa crença limitante. Por que eu tenho essa crença limitante? Por algum motivo que eu não sei, que eu preciso entender e ressignificar. Porque senão só vai aparecer curva de rio. Só aparece curva de rio, gente. Vocês compreendem, pessoal? Então, as crenças limitantes, ocultas, elas são danadas. Porque o programa tá girando, o implante está aqui, tá fazendo com que torne a nossa realidade. Lembra que eu sempre falo assim, gente, vocês querem observar o que tem dentro de vocês? Observem como que tá o exterior, como que tá a vida de vocês, como tá as áreas das vidas de vocês. E aí vocês podem tentar por aí compreender que existe alguma coisa de fato, uma programação que tá atuando aí de forma negativa, uma crença limitante, ok? Eu quero fazer uma ponte aqui com vocês, muito importante. Eu quero muito que vocês recebam com carinho isso que eu vou falar com vocês, certo? Pessoal, não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Lembra que eu falei para vocês, agora que eu expliquei que, dependendo da minha programação de pequena, dependendo das minhas experiências, dependendo dos tipos de crenças, né, pessoal, hereditário, de outras vidas, enfim, eu vou ter essa programação aqui no meu processador que eu vou ter como uma verdade absoluta, minha verdade, meus princípios, os pensamentos aos quais eu acredito. Agora, veja bem, pegamos duas pessoas distintas. Vamos fazer o exemplo com duas pessoas distintas. Então, eu tenho uma pessoa que teve uma criação X, que teve princípios X, que cresceu dentro de religião X, que, né, enfim, que foi programado dentro daquilo que vivenciou,
E eu tenho uma outra pessoa que foi programado de uma outra forma, ou seja, teve outra verdade, que teve experiências, que teve vivências, que teve, né, exemplos de pais, de mães e religiões diferentes como sendo verdade. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Essa é uma verdade, essa é uma verdade. Do João é uma verdade, a Maria é uma verdade, a Renata é uma verdade, a Carol é uma verdade, o Paulo é uma verdade, o Francisco é uma verdade. Ou seja, todos nós temos verdades distintas. Existe o certo e errado, Carol? Não. É tudo a gente tentar trabalhar e entender e acolher isso, e isso ligado até a própria espiritualidade, até a nossa própria moral, a nossa elevação espiritual, de que eu não tenho a verdade absoluta, certo, pessoal? Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas tentando impor a verdade dela para o outro, e o outro para o outro, e o outro para o outro, o que traz a energia do caos, o que traz a energia da guerra, o que traz a energia da desunião, da destruição, porque todo mundo quer estar certo, porque todo mundo tem uma verdade distinta dentro dele e quer impor aquela verdade. Vocês percebem que as crenças limitantes, ela é o mundo da pessoa, ela é o nosso mundo interior. Então, se eu sair fora da curva daquilo que você acredita, você vai falar assim, não, é mentira, Carol. Isso que você tá me falando é uma mentira, você tá louca, alucinada. E de fato, se eu falar a minha verdade interior para vocês, vocês me encaminham pro médico psiquiatra. Mas eu não peço que vocês concordem comigo. É isso que eu tô querendo trazer para vocês. Eu não quero que vocês concordem. Eu quero que vocês respeitem um ao outro. Existem variadas verdades distintas, pessoal. E quando a gente tenta impor algo para alguém, isso sai fora da nossa essência, do nosso caminho, da nossa evolução. Porque eu tô querendo fazer a pessoa entrar dentro da minha verdade, que é uma verdade somente para mim. Hoje a gente vê tanta briga, discussão de religiões e dogmas e política, e ninguém consegue compreender que tudo isso são verdades distintas. Percebem, pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês? Então, existe uma frase que fala assim, ó: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você me disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Certo, pessoal? Então, eu te ouço com carinho, eu tento compreender a tua verdade, que é a tua verdade de fato, né? Mas eu não preciso concordar. Eu tenho a minha, você tem a sua, eu simplesmente te respeito. Eu acredito que o mundo seria um lugar muito melhor se todos nós pensássemos sobre isso, se todos nós, principalmente acima de tudo, nós praticássemos isso, pessoal. Da gente olhar o outro, a verdade do outro, as crenças limitantes do outro e entender que aquela é uma verdade dela e a nossa é uma totalmente diferente. E está tudo bem. Então não existe uma verdade absoluta, ninguém está certo ou está errado, não existe o certo e o errado, existe apenas verdades distintas, estágios conscienciais diferentes, onde nós precisamos nos unir, compreender, acolher que cada um por trás tem uma vida, uma vivência, uma experiência, aprendizados que são suas crenças limitantes, assim como nós temos, e que nós, ao invés de nós nos atacarmos, nós precisamos ter mais compaixão um com o outro e não querer impor nada, porque a gente não, enfim, não vai levar a lugar nenhum, né? Então eu costumo dizer assim, que é o meu óculos. O meu óculos é o que eu consigo enxergar. A outra pessoa tem um óculos dela que ela vai conseguir enxergar de uma outra forma. E não adianta eu tentar impor nada, certo? Então vamos lá. Próximo passo. O próximo passo, pessoal, é a gente identificar o que são as crenças limitantes.
né? Então, eu identifico as minhas crenças limitantes, seja sozinha, seja por meio de ajuda, seja por meio de qualquer coisa, né? Eu identifico as minhas crenças limitantes e eu tenho que ressignificá-las, modificá-las, transformá-las, reprogramá-las em crenças limitantes para crenças fortalecedoras, que são crenças que nos impulsionam, que nos empurram para frente, certo? Então eu identifico algo em mim, mas eu não sou capaz de fazer determinada coisa. Opa! Peguei essa crença limitante, eu identifico ela, eu falo, não, peraí, por que eu não sou capaz? E eu começo a tentar ressignificar, não, todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir? Aquela pessoa conseguiu, o que eu tenho diferente nela? Então esse é o processo de ressignificação da limitante para fortalecedora. Então eu começo, não, eu posso, né? Qual que é o meio que eu tenho que fazer isso para modificar? Então, identificar, ressignificar as crenças limitantes. Pessoal, como eu sempre deixo aqui para vocês, eu vou deixar uma dica e um exercício que eu espero muito que vocês possam realizar, que vocês possam desenvolver a partir de agora. Se vocês quiserem já fazer no momento que vocês desligarem essa live, vocês podem ficar à vontade. E o exercício é o seguinte, pessoal. Pera aí. Antes de passar o exercício, vou falar uma coisa importante para vocês. Palavras e pensamentos têm poder. Mas pensa num poder. Num trem poderoso. Se vocês forem parar para pensar, é que a gente não para, obviamente, mas a nossa mente, nossa mente turbulenta e vai, e pensa, uma hora a gente tá pensando isso da gente, outra hora a gente tá pensando isso, outra hora a gente tá no futuro, outra hora a gente tá no passado, vivendo coisa que já não existe mais e imagina a força disso. A nossa palavra falada alta, né? Quando a gente verbaliza algo em voz alta, ou seja, em pensamento também, o que eu costumo dizer que são formas pensamento, tudo isso tem uma energia, tanto para destruir, quanto uma energia incrível para levar a gente para frente, para ajudar a gente a concretizar coisas maravilhosas nas nossas vidas. Então eu sempre falo para vocês que a gente está numa sociedade ocidental, porque lá no Oriente isso já não tem muito mais disso, a gente não acreditar naquilo que a gente não consegue ver. E nós somos um campo energético, eu acabei de falar para vocês, eu acabei de ensinar vocês que nós somos um campo eletromagnético, que por meio do nosso campo nós atraímos aquilo que está dentro de nós, porque é a nossa verdade, ressoa com a nossa verdade. Ou seja, eu acabei de dizer que os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas têm uma energia. E de fato, pessoal, quando eu falo algo, a minha palavra, ela tem uma frequência em hertz. É perfeito. E o meu pensamento, mesmo que eu não fale nada, eu falo assim, não tô falando nada, Carol, não tô falando nada, só tô pensando também. Você pode atrair, você atrai aquilo que você tá pensando, porque é uma energia que começa, quanto mais você alimenta aquela energia, é o que nós chamamos de formas pensamento. O pensamento, ele sai e ele fica aqui pairando no nosso campo, certo? Então, quanto mais energia eu dou para isso, eu não posso, tá aqui no meu campo, eu não posso. Então, isso sai, magnético, volta para o nosso campo como uma realidade. Então, nosso pensamento e a nossa fala tem muito poder, certo, pessoal? Então, se uma afirmação for dita várias vezes, conseguimos substituir essa informação. O que é essa informação? São as nossas crenças limitantes, certo? Por outras, como por exemplo, crenças fortalecedoras, certo? Nós trazemos isso para a nossa realidade, ou seja, a gente transforma o nosso entorno, a gente transforma o nosso redor, a gente transforma a nossa realidade. Como que funciona isso, Carol?
Funciona da seguinte forma: eu acredito que vocês já ouviram falar da PNL, que é a programação neurolinguística, que trabalha reprogramando as nossas crenças limitantes. E eu vou trazer um exercício de PNL para vocês, que é a dica que eu acabei de falar. Pessoal, o que acontece? Eu quero muito que vocês possam pegar uma folha, certo? Hoje, amanhã, ou quando vocês se sentirem confortáveis. Eu quero que vocês peguem uma folha e que vocês escrevam do lado. Vocês identifiquem, de um lado, quais são as crenças limitantes de vocês, certo? Eu não posso, não consigo, não sou bonita, não sou boa o suficiente, ninguém me quer, tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, eu tenho que, enfim, tudo que vocês identificam como sendo crença limitante de vocês. Aí vocês vão riscar, passar um risco no meio, e do outro lado vocês vão colocar assim, crenças fortalecedoras. Então vocês vão substituir, fazer a substituição dessas crenças. Então eu tenho uma crença que eu não consigo, eu não consigo. Aí vocês vão colocar do outro lado, eu consigo. Eu não posso, eu posso. Eu não sou capaz, eu sou capaz. Eu não sei fazer nada direito, eu sei fazer, dou conta de fazer tudo direito, faço muito bem feito. Então vocês vão substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras, certo? E vocês vão, lembra que eu acabei de falar para vocês que a palavra tem poder? Vocês vão repetir isso incansavelmente durante em torno de 21 dias a 30 dias, que a ciência já comprovou que é o tempo necessário que nós precisamos trabalhar para que nós reprogramemos um hábito, um padrão de pensamento, qualquer coisa, para que a gente mude o programa. Ou seja, entre 21 dias até 30 dias, vocês todos os dias falando, vocês vão mudar essa informação na mente de vocês. Ou seja, o programa vai excluir a crença limitante e vai inserir a nova crença fortalecedora. O que vai ocasionar nisso? Vai ocasionar que eu modificando aqui o meu programa, eu modifico a minha realidade. Então eu começo a gritar, assim, nossa, eu não sou tão ruim não, eu sou boa. Eu não sou tão feia, não. Até que eu sou, né? Até que eu sou, enfim. Aí vem alguém e faz um elogio. Aí vem alguém falando, nossa, como você fez isso bem feito. Nossa, de onde você conseguiu tanta habilidade? Lembra que o universo vai colocar situações, pessoas e circunstâncias para honrar a nossa verdade interna, o nosso universo interior. Certo, pessoal? Então, essa informação, depois de repetida como um mantra, eu posso, eu consigo, eu sou a prosperidade, eu sou o amor, eu sou a beleza, eu sou a paz, eu sou a harmonia, eu sou a calma, eu sou a abundância, eu sou. Quanto mais vocês repetirem isso, pessoal, mais vocês reprogramam a cacholinha, esse programinha danado de vocês, e mais vocês modificam a realidade exterior de cada um, tá bom? Certinho, então? Essa é a live que eu preparei para vocês. Eu tentei resumir ela, tá certo, pessoal? O máximo que eu consegui, porque é muita coisa, é bem extenso. Eu espero de coração que vocês possam identificar, que vocês possam entrar em contato com essa programação, porque a nossa mente ela é um computador, como eu sempre falo para vocês, para que vocês possam mudar essa informação dentro da mente de vocês e que assim vocês possam acreditar o quanto vocês são incríveis, o quanto cada um de vocês tem de especial, o quanto vocês podem sim, vocês conseguem sim, mas ninguém pode, além de você mesmo, tomar essa atitude e escolher que você quer essa transformação. Eu não sou isso que eu passei, que eu vivenciei. Eu não sou isso que eu escutei desde a minha infância. Não precisa ser assim. Eu não preciso ter como uma
verdade absoluta aquilo que tem dentro de mim. Pegando um monte de lixo emocional, de sujeira, que não são de fato nossos. Certo, pessoal? Então, eu espero muito que vocês possam identificar e, acima de tudo, ressignificar para que vocês possam prosperar, evoluir, crescer e ser merecedores, porque todos vocês são merecedores. Acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Merecedores de toda a abundância e felicidade que este universo pode proporcionar. Um super beijo no coração de vocês. Gratidão a todos pela presença. Até a próxima live. Muita paz, muita luz e namastê.